Nós estávamos vendo a explicação que o Alter Rebbe nos dá sobre as bênçãos matinais em geral e sobre a bênção que evoca ou que nos traz um agradecimento sobre o despertar, sobre o discernimento, o que nos possibilita o discernimento entre dia e noite, entre luz e escuridão. Nós falamos aqui na Terra, nós temos uma criatura que é o galo, que ela percebe que a noite está acabando e que o dia está raiando, mas é necessário um despertador espiritual também, que saiba nos ajudar, que nos ajude a saber discernir entre dia e noite, entre escuridão espiritual associada à matéria e a luz divina que está associada à espiritualidade, porém que não é visível de forma tangível aos nossos olhos. Então, o Alter Rebbe nos explica assim como nós temos o galo como uma criatura aqui terrestre, né, que acorda, desperta a pessoa do seu sono. Da mesma maneira, ele nos diz, e esse é o sentido mais místico e profundo, que evoca essa bênção matinal, que existe um despertar espiritual, um tipo de despertador espiritual acima, ou seja, isso se refere a uma revelação, a uma luz divina, que ela vem da fonte para nos despertar, que o efeito dela é nos despertar para o discernimento, ou seja, despertar a pessoa ao serviço a Deus, porque se deixar a pessoa solta, por assim dizer, se deixar ela sujeita só às suas tendências e inclinações naturais, como nós falamos, são inclinações corpóreas, físicas, desejo de autossatisfação, de autorrealização, de realização pessoal, ego, etc. Né? Então, se não houver uma luz de cima vindo, nos inspirando a buscar o serviço espiritual, cumprir uma missão, satisfazer a vontade de Deus, preencher o propósito da nossa existência, etc., a pessoa vai cair não só no trivial, no banal, mas muitas vezes no oposto, no contrário, apenas no lado físico, corpóreo, material. Assim como se explica em vários lugares, a Hassidut explica quando o Talmud, o Midrash, faz alusão como a vozes que se clamam a pessoa para a espiritualidade. Então, aparentemente se diz, bom, mas a gente não escuta essas vozes, a gente não escuta com o ouvido. Mas essas vozes se referem, às vezes, a vozes da consciência, a um tipo de despertar, de inspiração que vem como um chamado, clamando para que a gente se eleve, para que a gente busque o significado maior da nossa vida, etc. E como ele fala que isso é derivado do nível de Biná, da Sefirá, do atributo divino que tem a ver com compreensão, entendimento, etc. Isso proporciona o discernimento que vem através desse despertar espiritual originado de cima. Esse é o sentido então mais profundo e místico dessa bênção pronunciada por nós, que significa não só abençoar e agradecer a Deus, mas também atrair esse efeito espiritual sobre nós, atrair essa iluminação na nossa vida que venha nos despertar e venha nos conceder discernimento para saber distinguir entre o que é luz de verdade, o que é espiritual, divino, bom, importante, e aquilo que é mera escuridão, né? Por si só escuridão. Então, se fala Yesh ba koach havchana lehavchin, é isso que vai nos dar essa inspiração, essa luz, esse despertador espiritual que vai nos dar o poder de distinguir entre dia e noite, entre o espiritual e o material, e aquilo que é o essencial. Então aqui quando nós falamos em dia e noite, ou luz e escuridão, luz significa Gilu e revelação, que isso é derivado do atributo de Chesed, quando está em evidência a bondade divina, a bondade de dar, estender, propiciar, significa também revelar luz divina sem limitações. Escuridão, que significa ocultamento, encobrimento, o encobrimento da luz, que isso vem através do tzimtzum, de contrições, de limitações, né? Que isso está associado ao atributo de rigor e severidade, gevurah. Já que o objetivo das bênçãos matinais
é despertar na pessoa sentimentos, despertar amor e temor a Deus, be'avchaná ve'akará, e também o discernimento e consciência para leavchim, para distinguir beitaron haor eloki ala chosher, na vantagem, na superioridade da luz divina que existe presente em cada ser e criatura, que é isso que nós devemos visar e buscar. Isso é muito mais elevado e superior em relação ao chosher, a escuridão da matéria do lado físico que encobre sobre a espiritualidade e divindade. Por isso, para poder se inspirar, para poder atrair essa luz sobre nós, para poder atrair essa consciência que vai nos conceder esse discernimento, para saber distinguir entre o que é luz e o que é escuridão, entre o espiritual e o material, entre a essência divina e a matéria que por si só é nula. Por isso a gente, logo no início do dia, ao despertar, a gente começa recitando essa benção, fazendo alusão, evocando esse despertador, por assim dizer, que nos conceda o discernimento, esse discernimento que é derivado dessa consciência suprema superior, que de lá se atrai essa conscientização e discernimento para nós, para a gente saber distinguir, saber perceber que o bom é bom e o mal é mal, e na verdade não é uma coisa tão clara, para saber fazer a escolha certa. Continua Alter Rebbe e nos diz que esse é o significado e objetivo de todas as outras bênçãos matinais também. Da mesma forma, nessa mesma linha, seguem Kol Shar Abrachot, todas as outras bênçãos, e também Kol Seder Tfilah, toda a ordem estabelecida pelos nossos sábios na nossa liturgia, toda a ordem que prossegue na reza, na oração, Lemidbonen Bahem, quem meditar sobre isso, quem refletir sobre a nossa reza, vai perceber que essa é a essência da nossa reza, esse é o objetivo da nossa oração, como ele fala aqui, o Maskil al-Davar Imsa. Quem for inteligente, refletir e meditar sobre isso, vai encontrar esse sentido e esse significado. Então, na realidade, ele nos fala que todas as bênçãos, elas seguem esse objetivo. Discernir entre o bem e o mal. Distinguir entre a espiritualidade e o material. Saber buscar a luz divina que há em tudo na existência, ignorando e não se deixando levar ou seduzir pelo mais fácil, conveniente ou agradável à primeira vista, que é uma escuridão. Sair da escuridão, encobrimento sobre a espiritualidade, da matéria que encobre sobre divindades, se libertar disso para chegar à luz. Então, por exemplo, outras bênçãos que nós temos pela manhã, existe uma bênção na qual agradecemos a Deus, Pokei Hivrim, que Ele abre os olhos dos cegos. Ou seja, quando estávamos dormindo, a gente não via, não enxergava, e graças a Deus, quando a gente acorda, nós podemos ver, enxergar. Então, agradecemos a Deus a isso. Estávamos como cegados durante a noite e durante o sono, e Ele abriu os olhos dos cegos, agora podemos ver e enxergar. Porém, no sentido místico mais profundo, se fala qual o significado dessa bênção. Nós estamos querendo aqui atrair também uma luz divina que nos propicie ver e enxergar, que não sejamos cegos espirituais, que a gente possa ver espiritualidade, vislumbrar espiritualidade e divindade mesmo estando incorporados aqui no mundo físico e terrestre, que a gente não veja só o que está debaixo do nosso nariz ou só ver o lado físico das coisas, que a gente saiba buscar a essência, o lado espiritual. Isso significa Pokei Hivrim, que Deus pedimos a Ele, ou atraímos essa habilidade de abrir os olhos dos cegos, que não sejamos cegos espirituais. Ou uma outra bênção também nas bênçãos matinais, que agradecemos a Deus, Zokev Kefufim, que Ele ergue os encurvados. Quando nós estávamos dormindo, estávamos deitados, a cabeça e o coração estão praticamente na mesma linha, assim como os animais que andam de quatro, não é? O ser humano, ele agradece a Deus quando ele acorda e ele se levanta, que Deus ergue aqueles que estavam curvados. E quando ele nos ergue, a cabeça fica acima do coração. Isso significa, representa na própria postura, estatura corpórea humana, que a mente deve controlar e reger o coração e as emoções. E mais do que isso,
fato de não andarmos de quatro como os animais, mas com a cabeça erguida, o que isso significa? Que nós podemos olhar para os céus e nossa vida não caminhamos olhando para a terra. Nossa vida não é ver apenas o aspecto terrestre, mas sim erguer a nossa cabeça para buscar a Deus, não é? Para as alturas celestiais. Em outras palavras, ele nos diz o significado mais místico espiritual dessa bênção que Deus ele ergue os encurvados, que nós possamos ter uma estatura ereta, que isso significa que a gente não ande curvado como os animais, que, como nós dissemos, só vem a terra. Em outras palavras, que ela só vê o plano terrestre, a satisfação, o lado físico, a satisfação pessoal, né? Mas sim, nós pedimos a Deus que nos dê essa habilidade de erguer a cabeça para coisas mais elevadas. Ela iskof bekomat adam leakir leshem havaya. E da mesma forma nos diz o Alter Rebbe, assim prossegue todas as bênçãos e todas as rezas, toda a ordem das nossas rezas, elas têm como objetivo essa finalidade: despertar o nosso discernimento, saber nos fazer distinguir entre o banal material e o essencial e espiritual. E todo aquele que vai refletir sobre a reza, a oração, ele vai perceber que esse é o objetivo. Mas para que a pessoa esteja pronta e preparada para isso, para captar espiritualidade, ele nos diz, a pessoa tem que fazer um trabalho prévio. A pessoa tem que primeiro rebaixar o seu próprio lado físico, subordinar, subjugar o seu corpo, suas tendências corpóreas, seus desejos físicos, etc. Porque senão não comporta. Se a pessoa estiver obcecada e imersa somente no materialismo, nas coisas físicas, dentro do seu ser, assim não vai haver lugar para a espiritualidade, para cultivar amor a Deus, sentimentos nobres e sublimes, etc. Somente para poder atrair esse amor a Deus de cima, é necessário a pessoa se tornar um recipiente para isso. Para tanto, isso só ocorre depois que a pessoa subjugou o seu lado corpóreo. E às vezes, para tanto, é necessário a pessoa se autodiminuir, no sentido de diminuir o seu ego, o seu egocentrismo, sua possessividade, etc., até chegar, isso é feito até com amargura. Por quê? Porque nós somos muito apegados, nós temos muito amor próprio, muito apegados a si mesmo, ao nosso físico, corpóreo, material, etc. Por isso se fala que, como preparo para obter e captar a espiritualidade, então isso passa por esse rebaixamento do físico, do corpóreo. Somente quando isso acontece, quando a pessoa subordina o lado físico, subjuga ele a espiritualidade, coloca ele no seu devido lugar, enfatizando para si mesmo que o principal é a alma, a espiritualidade, etc., então, e apenas então, a pessoa se torna um recipiente para poder captar, atrair essa luz divina que vai lhe propiciar sentir espiritualidade e divindade dentro de si, ter sentimentos nobres, desenvolver e cultivar sentimentos de amor a Deus, atração a Deus, etc., e sentir essa ânsia de conexão com Deus. Conforme está escrito, assim fala o rei David no Teilim, nos Salmos 34, Karov Hashem lenishberei lev, vedakeruach yoshia. Deus está próximo daqueles que têm o coração partido, e aqueles que têm o espírito contrido, o espírito também abatido, abalado, Deus vai salvá-los. Então isso, o que significa, ele nos explica de acordo com a Hassidut, nos fala o Alter Rebbe, para a pessoa ter Deus próxima dela, trazer divindade próxima de si. Muitas vezes isso passa, quer dizer, isso tem que passar pela introdução, preparo que ele está com o coração partido, que ele está com o espírito rompido, do seu ego, da sua possessividade, do seu egocentrismo, enfim, do seu lado físico, material, enfim. Quando a pessoa sente amargura por isso lhe deixa com o coração partido, percebendo que talvez ele não deu a devida importância até agora ao lado espiritual, isso lhe deixa com o espírito quebrado, etc., então ele se torna um recipiente apto para conter e captar dentro de si a espiritualidade.
vai haver o discernimento, a busca pela espiritualidade, o preparo subjugando o lado físico corpóreo, e então a pessoa pode se elevar espiritualmente.